E aí, galera do YouTube, aqui quem fala com vocês é o Professor Del Nero. Quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, é muito importante. E também deixe aí o seu like, deixe o seu joinha, isso vai ajudar bastante o canal. E se você também quiser, olha aí, ó, os comentários também vão ser publicados. E agora, sem mais demora, solta a vinheta para o próximo vídeo. Olá, estamos começando mais um Sem Limite. O nosso bate-papo de hoje é com uma pessoa que, quando era bem pequenininha, ela curtia animais, mas não os convencionais, os cães, vaquinhas, cachorros, papagaios. Ela gostava de cobras, escorpiões. Isso, essa grande paixão de infância, hoje se transformou numa profissão. Estamos aqui com o biólogo e professor Del Nero. Tudo bem, professor? Tudo bem, Solane? E com alguns acompanhantes aqui, né? Com que certeza. o senhor trouxe, né? Nós temos uma jiboia. Isto, Aqui ao nós nosso temos aqui. lado, que vamos mostrar depois. E temos também o escorpião. Ambos, eles estão sem nome ainda. Que quem puser um nome mais bonito, tanto na jiboia quanto no escorpião gigante, vai ganhar o quê, professor? Nós vamos estar distribuindo uma camiseta exclusiva do criador. Bom, vamos falar um pouquinho da sua vida, professor. Bom. A gente sabe que quando era pequenininho, né? Os pais já pegavam, o que você está olhando? Ficava olhando para as lagartixas, imaginando lagartixas. Como é que foi isso? Era assim, então desde a infância, desde acho que 5, 7 anos de idade, Solange, o que acontecia? Eu sempre estava olhando para lagartixa, porque era o único réptil que eu tinha de referência, próximo, morava em cidade, não tinha outro. E o que sempre a gente admirava era a astúcia dela na hora de caçar, por exemplo, uma mosca, uma barata. Isso durante a noite, assim, eu ficava assim horas, 2, 3 horas parado só olhando. Você deixava uma lâmpada de fora acesa, a lâmpada atraía pequenos insetos e lá estavam as lagartixas para poder estar comendo elas. E aquilo me maravilhava naquilo ali. E assim, e era uma briga com a minha mãe, não por maldade dela, mas ela falava, esse inseto, ela chamava lagartixa de inseto, lógico, não tinha conhecimento. Isso até hoje tem pessoas que não sabem a classificação, acham que a lagartixa é um inseto. Na verdade, a lagartixa é um réptil. É um réptil. E aquilo me despertava um fascínio. Eu brigava com a minha mãe porque ela queria matar a lagartixa e eu não deixava matar a lagartixa. Então imagina, às vezes quem apanhava no lugar era eu, mas não matava a lagartixa. Bom, e aí com 7 anos de idade tem a história de... O professor estava passeando com os pais no Horto Florestal em São Paulo, os pais foram buscar água, etc e tal, e de repente ele viu um círculo com infinitas pessoas olhando e gritando, uma cobra, uma cobra, uma cobra. Aí o Del Nero foi lá, entrou no meio da roda e salvou a cobra. E não era uma cobrinha. Não, não era. Ela tinha 1,20 m, era uma coral hoje, logicamente minha memória é muito boa, e depois com isso a gente sabe que é uma coral falsa, mas na época eu não sabia nem o que era. Naquele tempo não existiam os programas, não existia internet, era raro você poder ver algum animal, você conseguia ver alguma coisa naquela antiga TV Globinho que tinha, mas era bem da Paula Saldanha, se não me engano. Sim, que era um isso. trabalho fantástico também, fantástico. Excelente. E então não se tinha uma referência. E ia ser a primeira oportunidade da minha vida de ver uma serpente. E eu ia ver ela morta, esmigalhada, porque a atitude até hoje das pessoas, erroneamente, ao se deparar com um animal desse, é querer matar. E quando eu vi aquilo, eu entrei no meio, eu não pensei 2 vezes, eu fiz um ato que eu digo para as crianças não fazerem, não é para ser feito, eu acho que foi um ato instintivo, faria eu de novo, sem problema nenhum, que foi sair correndo, pegar ela pelo meio do corpo e continuei correndo. Ninguém veio atrás de mim, mas eu só parei de correr quando eu achei que eu estaria em segurança. Não só eu, mas a serpente, e ninguém estava atrás de mim. Fui até uma área do Horto Florestal, que não é como hoje, era aberto, e caminhei durante um tempo numa parte da mata e deixei o animal solto lá e fiquei parado assim, acho que uns 40 minutos observando ele, que para mim era lindo, animal preto, vermelho, branco. Aquela língua sendo posta para fora, né, que a gente fala que é dardejando, aquilo para mim foi o máximo, uma cena que nunca está gravada na minha mente, nunca vou esquecer. E tudo começou, né? É. Você teve que fazer um break no seu sonho, você seguiu a carreira pública. Foi. Né? Mas aí depois do casamento a esposa falou, não, vamos seguir o seu sonho.
né? Foi alguma coisa eu por aí. devo muito à minha esposa, Silma, porque ela sempre acreditou. Aquilo de infância, não porque meus pais... é complicado. Naquele tempo, o que se falava era assim: trabalhei em banco, você é bancário. E outra era o curso que se falava que queriam que todos fizessem, era datilografia. Todo mundo tinha que ter datilografia para arranjar um bom emprego. Exatamente, né? Você é datilógrafo? Exato. Quem imaginaria que nem máquina elétrica quase não tinha. Eu não me aguentava, gente. Aquilo ficava ali, eu não completei. Eu fui um mês no curso, umas 5, 6 vezes, e não aguentava. E eu tive que parar a minha vida mesmo para aquilo. Acabei depois prestando um concurso público, entrei, fiquei desmotivado. Meus pais achavam que esse negócio de gostar de animal, isso era besteira. Eles não maltratavam animais, longe disso, mas eu não podia ter nada no animal de estimação e não tinha um incentivo. A condição financeira também, para você poder uma universidade, não dava tudo. Quando conheci minha esposa é maranhense, eu fui para lá a primeira vez para o Maranhão e me deparei com um lugar maravilhoso onde a fauna é fantástica. E aí minha esposa, começamos a conversar, andou assim rápido, ficou muito tempo parado e andou rápido. Em 2001 eu ingressei na universidade, em março de 2001, porque eu já estava com um projeto, eu entrei com um projeto, rapidamente consegui a autorização para ter um criador. Acabei fazendo 2 universidades ao mesmo tempo, no prazo de 3 anos e meio, e o professor Deonero está aí. E o que a gente quer dizer assim, se você tem um sonho, é difícil, gente, mas não desista, não desista porque você chega. A gente quer falar no próximo bloco sobre necessidades especiais, consegue mexer numa cobra, no escorpião, numa tarântula, né? Então fica ligado porque a gente vai falar sobre esse assunto. E vamos conhecer a história da jiboia, que está sem nome, e do Oli. O Oli, creiam vocês, é o jacaré que dorme com o professor, além da sua esposa, claro. Sai daí que o Sem Limite volta já já. A gente está de volta com o Sem Limite, batendo um papo hoje com o professor e biólogo Deonero, mostrando cobras, lagartos, escorpiões, essas coisas todas, que na realidade não tem que ter medo nenhum, apenas o respeito e o cuidado, né, de um profissional. Vamos falar do Oli um pouquinho? Vamos falar do Oli. O Oli é um jacaré que dormia embaixo da sua cama e agora resolveu dormir com o senhor e a sua senhora. O Oli assim, é um caso à parte. Eu tenho 8 jacarés, caiamã, é o Iacari. E o que acontece? Ele tem um comportamento diferente. Começou dessa forma. Quando nós fomos retirar o animal, na caixa que era para ele vir, ele não começou a se debater. Ele não queria vir de jeito nenhum. Eu peguei ele, eu senti, ele acabou vindo comigo no carro, no colo. E ele veio quieto. Já veio com um pouco de confiança, algo meio inusitado. E no criador ele foi indo, ele foi se acostumando. Aí ele começou a vir comer na mão. Aí ele começou, quando eu chegava, a ir para a porta do recinto e ele a começar a arranhar a porta do recinto. Olha, achava que era cachorro, gente. Um dia eu abri a porta do recinto, ele veio, foi para o quintal, deu uma volta, veio para a cozinha e ficou. Ficou por ali, eu estava no computador, eu deixei. De repente ele foi, entrou para o quarto e foi para debaixo da cama. Eu tinha um colchonete que ficava debaixo da cama de fazer exercício e ele ficou lá e dormiu lá. No dia seguinte eu fui, peguei ele de novo no colo, coloquei lá. E ele começou a se habituar com isso. E ele começou a ficar lá. Então eu deixava, às vezes, ele dormir um dia, na semana, 2, porque eu achava bacana aquilo. E para mim usar ele para um trabalho de educação ambiental, eu achei que isso era importante. Ele está acostumado dessa maneira, dessa agressividade. Foi um dia minha esposa resolveu colocar um criado mudo para colocar os perfumes dela do lado da cama, que ela queria. Aquela questão de mulher, né, Solange? Aí o Oli aprendeu que com aquele criado mudo, ele não precisava mais ficar embaixo da cama. Ele punha a patinha, jogava o corpo e para cima da cama. E no meio dos travesseiros ele ficava. E o interessante é que a segunda vez que ele foi isso, eu estava descansando um pouco, eu estava dormindo, eu deixei ele dentro de casa pensando que ele ia ficar só debaixo da cama. Quando eu vi, ele estava em cima da cama. E olha, hoje é o dono da cama.
O óleo agora ele se deixa, ele fica na cama, ele fica lá. Então você em casa que reclama, né, que o cachorro dorme no meio, ele tem um jacaré dormindo com ele e com a esposa, enfim. Tá a nossa amiga jiboia. Você podia ficar com o rostinho virado um pouquinho para lá, até eu me acostumarem com você. Dá para pegar? Dá, à vontade. A jiboia, na realidade, ela enrola, né? Ela é uma constrictora, ela não tem peçonha e, na verdade, ela mata por constricção. Ela aperta na região torácica, impedindo que ela respire. Você deixa a cabecinha dela ela virada vai ficar comigo, assim, pode ficar preocupada. É forte. Ela tem bastante força. É bem forte. A jiboia, tem aquela lenda do bafo de jiboia, o que é na realidade? Na verdade, o que acontece? Como todo mundo sabe que a jiboia, mesmo as pessoas assim... mesmo assim que não tenham conhecimento técnico, elas já sabem que a jiboia não tem peçonha. Mas aí o que acontece? Quando uma jiboia está irritada, está num processo de digestão, ou mesmo um animal agressivo, o que ela faz para avisar a pessoa que ela está sendo incomodada? Ela entreabre a boca e ela solta o ar expelindo ele pela glote. Então faz um som mais ou menos assim. Aquele, sai daí que eu tô te avisando, né? E as pessoas acham que está tentando jogar o bafo em cima de você. E o bafo de jiboia mata. O meu pai, quando eu comecei a trabalhar com jiboias, ele falava, olha, cuidado, ela mata com o bafo. Por quê? Como meu pai trabalhou em colheita de café, isso era comum as pessoas falarem, né? Agora, existe também aquela questão dela, ela torce, se enrola na vítima, ela começa a comer pela cabeça, é isso? Via de regra, e demora isso? Via de regra é pela cabeça. Por quê? É mais fácil, por exemplo, hipoteticamente, se houvesse uma serpente que começasse a comer, por exemplo, você, seria muito mais fácil, começaria pela cabeça, ela ia pressionando, os seus membros superiores iam se ajeitando e as pernas, se ela começasse a comer você pelas pernas, ela ia começar a comer uma perna, aí ela ia ter que parar. Entendi. Ela volta e aí é muito mais complicado. Então ela já tem a inteligência suficiente. Exatamente. E demora esse processo de digestão? Pode demorar em torno de... Depende da temperatura. Se o animal tiver com uma temperatura ambiente maior, porque eles são animais que são ectotérmicos, a temperatura corpórea varia com a temperatura do ambiente, pode demorar aí cerca de 15 dias, um mês, depende do tamanho da presa. Aí você pode passar do lado que ela não vai fazer absolutamente nada. Se ela for muito incomodada, o que ela vai acabar acontecendo? Ela vai regurgitar a presa. Porque é como assim, você já vai falar, pessoal, você come e você fica, nossa, eu tô cheio. Se você de repente tiver que correr, fazer algo, o que acontece? Todo o seu fluxo sanguíneo, assim, ele sai da região periférica e vai para o aparelho digestório, porque nesse momento é muito mais importante a função digestiva. Por isso que vem aquele estado de sonolência depois da alimentação. Giboiando, aquela Exatamente, coisa. Exatamente, para todo animal. Se você se mete em uma situação de estresse, você precisa que esse sangue vá para onde? Para a região periférica e você possa se movimentar, correr. Para você se livrar desse peso, você põe a comida para fora. E ela, o que ela faz exatamente isso. Come um bezerro no máximo assim? Não, de jeito nenhum. Quem pode comer um bezerro é uma sucuri aí dos seus 6 para 7 metros. E um detalhe, não existe serpente que seja capaz de comer um boi. Isso não existe. Isso é lenda, é mito, isso é lenda. Não existe nenhum Mas fato. o que acontece, Solange, nessa questão do mito é o seguinte, geralmente, em via de regra, todo quadrúpede, quando ele está sendo devorado por uma serpente de grande porte, quando se aproxima do final dos membros locomotores traseiros, a pressão na cintura pélvica faz com que os membros locomotores traseiros, as patas traseiras, se abram. Imagina você, uma pessoa do campo, sem conhecimento, que já tem no seu imaginário aquele medo das serpentes, se depara com uma serpente de 3,5 metros, 4 metros, comendo, por exemplo, uma capivara. No final, a boca do animal tá desse tamanho com 2 patas para fora. Comer um boi. E o chifre está pro lado de fora esperando fazer a digestão. Pronto. Tá aí o mito feito. Não é que o homem do campo é mentiroso. É porque ele não tem o investigativo, ele só vê aquilo associado com o imaginário e ele sai correndo. E daí se forma o mito e fica. Gente, ela fica quietinha no colo dele. Fica. Oi, tudo bom? E você? E daqui a pouquinho a gente volta para mostrar um outro amiguinho também que precisa de um nome, que é um escorpião gigante. E eu quero falar sobre o trabalho deles, que é uma coisa merecedora de todos os aplausos, ok? Bom, obrigado. Fica aí que a gente volta já já.
Sem Limite está de volta. Ufa, a cobrinha está lá, eu estou aqui, o professor está aqui. E agora a gente quer apresentar. Não, é uma sensação, a gente fala da medo. Não é só a questão do medo, é desconhecido pra gente. Lógico, né? é desconhecido. É legal, não é gelada, dá a impressão que é gelada, não é gelada. Agora, a força dela é uma coisa impressionante. E essa é pequena. Eu já fui atacado por uma sucuri de 5,80 metros. E olha, eu vou te falar, a força é descomunal. Tem algum Solange, parâmetro de força? Você consegue... Olha, você vê meu tamanho, eu não sou pequenininho, Sim. eu peso 100 quilos, tenho 1,82 m. Eu abri as pernas abertas, a força dela ia me juntando. Eu só não tive um problema maior de desmaio porque eu não deixei ela ir para a região torácica. Senão você desmaia e um abraço. E aí nós temos técnica para poder se livrar do aperto, tudo. Mas, inclusive nos cursos até de sobrevivência na selva, a gente ministra essa técnica. Mas o animal é extremamente forte, é descomunal, você não acredita. Uma pessoa normal, para uma sucuri de 5,80 metros, uma pessoa que não tem essa habilidade, se você for medir força com ela, você perde. Precisam de mais ou menos de 5 a 6 homens fortes para poder desenrolar ela. Olha que coisa para você ter uma ideia. Então, adoro os animais, mas com todo o respeito. E esse escorpião gigante? Conta pra gente. Eu dei um nome para ele, mas ninguém gostou e eu não vou poder falar do nome dele. Ele causa bastante medo nas pessoas. Causa. Esse é o escorpião Panis imperator, o escorpião rei. Avisar que isso que eu estou fazendo, na verdade, ninguém deve fazer, porque aqui nós temos conhecimento do animal, sabemos da questão da toxina, eu não sou alérgico a essa toxina, sou responsável pelo criador e a gente conhece um animal que já está há tempo, ele participa dos trabalhos que nós fazemos de educação ambiental, então não há problema. Inclusive eu vou na sua mão depois, sem problema nenhum. Ele vem? Vem. Mas fazer você vira assim? Ele para lá? Porque qualquer coisa... Não tem problema. A única coisa que nós vamos fazer, Solange, é assim, vamos se aproximar ele perto aqui no seu colo. Se você sentir que você não está com uma sensação que está tendo um pouco de medo, você fala, ele passa de volta para mim, tá ok? Não tem problema. Vai lá, menino. Bonzinho, vai lá com a tia Solange. Isto. Pode ficar, assim. Vai lá, pode ficar com ela. Fica com ela, passa para outra mão. Põe outra mão para ele passar isso. Gente, eu nunca pensei que eu fosse pegar um escorpião na mão. Ele é pesado. Ele é pesado. E o veneninho tá nessa bolinha aqui no rabo? Isso aqui é uma glândula. Isso aqui é o telso e aqui na ponta do telso você tem a glândula e o quê? Você tem o ferrão, o aguilhão. E é por aqui que, por exemplo... Mas eu vou te falar, fica despreocupada. Para ele picar você, ele vai pegar com as quelas e vai te picar primeiro. Você vai ter duas dores, né? As dores mecânicas daqui e daqui. Coisa básica. Básico, sem problema nenhum. É esse escorpião que se come... Infelizmente é. É esse escorpião que se come na Ásia. Ele é predador? Ele é um predador. Ele é carnívoro, ele é um predador. Você não precisa tremer porque ele gostou de você. Não, eu tô de boa aqui. Ele tá dormindo, ele tá de boa. Eu tô ótimo, sem limite. Ele faz um grande controle em insetos. Então, por exemplo, ele come grilos, principalmente, por exemplo, baratas. Agora, conta pra mim. O trabalho com cobras, escorpiões, aranhas... junto com pessoas portadoras de necessidades especiais. No caso, por exemplo, de uma pessoa com deficiência visual. Correto. Como é que ela trabalha com o escorpião? Então, vamos lá. E o que acontece? Geralmente, quando você fala em atividades e terapias assistidas por animais, você lembra de cavalo, de cães e gatos. Nós tentamos sair um pouco disso para quê? Para mostrar que não existe vilão na natureza. E você imagina, por exemplo, uma pessoa que é cega e fala: eu tenho medo de escorpião, eu ouço falar de escorpião. Mas eu não conheço. Mas eu não conheço escorpião. Como é que ela pode estar fazendo isso? O nosso trabalho é levar o conhecimento, a inclusão social que uma pessoa com visão teria ter nesse conhecimento nas nossas aulas, mas com segurança. Tem síndrome do pânico e nós trabalhamos com isso. Uma pessoa que tem síndrome do pânico, que tem medo de sair na rua, de chegar perto de outras pessoas... Se pegar uma cobra e escorpião, passa. Superou isso. Passa mesmo. Porque todo acompanhamento é feito com segurança. Isso com todos os animais? Com todos os animais. Com jacaré, serpentes, lagartos, tartarugas. Prova disso aqui é você, Solange. Quando você pôs um escorpião na sua mão? Jamais colocaria, aliás, eu acho que vai ser a primeira e última vez, né? A não ser que eu vá lá no criador. Eu queria falar sobre o criador. Nós falamos que, infelizmente, é o mal necessário. Algumas pessoas falam assim: mas os animais não deviam estar na natureza? Eu concordo com isso. O animal devia estar no seu habitat na natureza. Agora, eu pergunto para vocês, o que se faz com os animais de uma área que foi
devastada. O que se faz com os animais de uma área que foi derrubada, desmatada, para se fazer um condomínio? Como que você vai pôr de novo um animal onde não existe mais o ambiente dele? E quando você não sabe a procedência dele? Do mesmo jeito que é crime você manter um animal de forma ilegal, de você capturar, é crime você fazer uma soltura indevida. Porque você só pode fazer esse trabalho de soltura quando o animal está há pouco tempo em cativeiro e quando você tem a procedência. Existe um conceito de nicho. Então, quando você retira um animal e esse demora pouco tempo, você faz um trabalho de readaptação, você bota o animal de volta. Depois de muito tempo, ele perde o referencial. Perde todo o referencial. Então seria um crime, né? Colocar. É um crime. Ele faz um trabalho também além das pessoas com portadoras de necessidades especiais, com escolas, não é verdade? Correto. Então nós temos feiras de ciência, nós damos atendimento a outros profissionais que queiram aprender para passar para os seus alunos. Os cursos, por exemplo, de manejo técnico de serpentes, de quelônios, de crocodilianos, de artrópodes. O trabalho, por exemplo, que nós fazemos com os grupos de selva, por exemplo, alguns grupos da própria Polícia de São Paulo, onde você tem o treinamento do que? De reconhecimento e manejo técnico para sobreviver na selva de serpentes, de caranguejeiras. Queria voltar em outros programas mostrando sucuris, aranhas, etc. Com certeza, com certeza. Mas para mim é um prazer estar aqui com vocês, agradeço aqui a oportunidade, Obrigada gostei demais de trabalhar com vocês. Deonero, obrigada, viu? Gina, eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada a você. Sem Limite vai ficando por aqui, mas a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Até lá então. Para receber as notificações do canal é muito fácil, é só ativar clicando no ícone do sino. Lembrando que toda a renda gerada pelo canal é destinada ao Instituto Professor Deonero, de Preservação e Educação Ambiental. Então conto com sua ajuda para divulgar o canal, bastando para isso você compartilhar com sua galera, no WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram. E se quiser contratar palestras, workshops e cursos, anota os contatos. Valeu, muito grato e um mega abraço!